Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vídeo aqui no canal Patriciando. Se você é novo e caiu aqui de paraquedas, esse é um canal de opinião, gente. Um canal de opiniões, um canal de reflexão, de mensagens. Aqui a gente passa mensagens. Aqui também é um canal também de sobrevivência, onde a gente aprende como economizar, de economia doméstica. A gente aprende como economizar na hora de fazer as compras no supermercado. E sempre aqui a gente vai variando um pouquinho o nosso conteúdo, para não ficar tão monótono como vários canais tem por aí, que fica só aquela coisa. Não, aqui é um canal totalmente aleatório, onde a gente às vezes está viajando, está passeando, como os 2 últimos vídeos que eu postei com vocês, que eu fui na Aparecida, né? Que fica aqui no interior de São Paulo. A gente foi em Aparecida, mostrei lá como é que é a igreja por dentro, e depois demos uma passadinha, um pulinho em Campos do Jordão, também deixei aí gravado aí para vocês quiserem acompanhar, né? E foi muito bom, foi divertido, foi para distrair um pouco a mente. Eu não poderia deixar de gravar e de deixar aqui onde se encontrava a Patrícia, né? Então é isso, né? Então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre ingratidão. Você já sofreu com ingratidão, com pessoas ingratas? A ingratidão, gente, ela dói mais quando ela vem de pessoas que a gente menos espera. E é esse sentimento, né, que todo mundo passa por isso. Todo mundo um dia vai encontrar uma pessoa que vai te ferir, né? Que vai te ferir, e você vai sentir aquela ingratidão, né? Aquele sentimento horrível. É um sentimento horrível, pesado. Eu não gostaria nem de estar tocando nesses assuntos, mas em decorrer do que vem acontecendo, na semana passada, nossa, bombou na internet. Quem não acompanhou, gente, uma pessoa tão ingrata como a Juliana, eu não sei se é da Silva, se é Santos, eu esqueci. A Juliana, que trabalhava no programa Danilo Gentili, do SBT, do programa de noite, né? E eu sempre gostava de assistir esse programa, muito tempo atrás. Algumas pessoas que ele levava lá, então eu gostava bem de assistir o programa, acho divertido. Ele entrevista as pessoas sempre com bom humor. Apesar dele ser um apresentador, ele é um grande humorista, né? E não é por causa de divergências dele sobre política, querer se meter em política, essas coisas, né, que a gente não deve ver o lado certo, né? Porque eu acho que nos últimos anos, o que acontece é o seguinte, que as pessoas vivem um mundo em que o errado é o certo, né? E o certo é errado. Você pode fazer, se você não tiver provas, se você não guardar suas provas, você está completamente ferrado. Hoje em dia é assim, gente. Se você não guardar provas do que foi falado, áudios, fotos, mensagens, não sei, qualquer coisa que você saiba que aquilo ali pode trazer um problema no futuro. Se você não guardar, mas bem guardado no seu computador ou um celular velho, antigo, deixa ele armazenado em qualquer lugar que você possa guardar, deixar aquilo arquivado. Se você não fizer isso, você está ferrado. Você está completamente ferrado, porque hoje em dia a gente não pode mais confiar em ninguém. A verdade é essa, gente. Tocada com isso, gente, e fiquei refletindo. Eu também já passei por muitas ingratidões na minha vida. Nossa, como eu já passei, gente. A gente parece que a gente ativa alguns gatilhos nas nossas memórias, que a gente fala assim, isso aí serve para que a gente possa aprender, né? Aprender com isso e tentar se proteger para poder se defender se caso aconteça uma coisa dessa com a gente. Gente, essa moça trabalhou por muitos anos no SBT. Vocês viram aí, eu tô falando só por falar mesmo, mas vocês viram, trabalhou muitos anos no SBT, né? Ele
Até ela escolheu, foi uma escolha, eu não lembro como é que foi, mas pelo que as pessoas colocaram os vídeos, tinha uma moça branca, bonita, porque tudo se refere às pessoas hoje em dia, à cor da pele, se refere à região, de onde a pessoa vem, se é do norte, se é do nordeste, se é do centro-oeste, se é do sul, se é do sudeste. Então tudo isso hoje em dia, as pessoas colocam isso para fazer como se toda a sociedade tem que estar brigando, discutindo sobre isso. Tem que ter uma separação. Porque você é dessa cor, você não, se você gosta dessa cor, você não pode interagir com pessoas de outra cor. Você não ama, né? E é uma coisa de louco, gente. Então, ele escolheu ela, né, para trabalhar com ele. Deu todo apoio. Ela era uma pessoa totalmente desconhecida, tanto ela como a outra moça também, que poderia, a fama que ela tem hoje poderia ter sido com a outra moça também, né? Mas não, ele escolheu ela, protegeu dentro da empresa, né? E ela ganhou espaço, ela ganhou grana, né? E ao meu ver, gente, o Otávio Mesquita, que ele é um mala. Mas tem alguns vídeos dele que ele vem colocando aí, gente. Ele ficou surpreso com a declaração do Danilo Gentili. E isso me fez refletir também, gente, porque nós conhecemos as pessoas, eu sempre falo isso na minha casa, nós conhecemos as pessoas, mas nós não sabemos o que aquela pessoa está pensando da gente naquele momento. A gente está conversando, está rindo e tal, está num dia legal, agradável, a pessoa nos recebe muito bem, né? Mas a pessoa, enquanto eu tô com o pensamento mais ou menos assim, né? Enquanto eu tô com aquele pensamento de que legal, dia legal que eu passei com aquela pessoa e tal, conheci fulano, conheci ciclano, né? E a outra pessoa deve estar assim, pô, que mala, que cara chato, que velho chato, entendeu? Então, esse deveria ser o sentimento do Danilo Gentili, mas ele nunca pôde falar para ele, porque trabalhar são as normas da empresa, né? De que as pessoas possam conviver ali, né? Juntos, né? E cada um tem o seu quadro. Com a entrevista que ela fez no podcast, que todo mundo viu, ela comentou, né? A Juliana comentou que tinha sido todo mundo sabe que palavra é essa, né, gente? Que não vou falar. E ela falou, e eu fiquei um pouco chocada. No momento, eu fiquei chocada. Mas, ao mesmo tempo, quando ela falou como é que foi e tal, eu fiquei do lado dela. Eu acho que muitas mulheres ficaram do lado dela. Mas, a partir do momento que foi mostrado como que foi, eu fiquei pensando, gente, ela não estava num dia legal, né? E ele fez aquela brincadeira chata. E dá pra ver que ele também fez a mesma brincadeira com o Danilo Gentili. Mas na nossa mente, que a gente sempre vê esse cara, né? O Mesquita, a gente sempre vê ele dessa forma. E parece que era uma coisa aceitável, né? Da empresa, né? Tipo assim, tem aquele cara que é o animador da plateia. Então parece que o cara é contratado para aquilo, para animar o programa. E as pessoas, todo mundo que vai participar desses programas, eles assinam, é assinado tudo ali direitinho, né? É um contratozinho do que vai acontecer, tem pauta, tem tudo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai descer numa corda, né? Mas ela se sentiu que foi invadida, né? Isso já aconteceu comigo, gente. Eu não vou mencionar aqui o caso, né? Mas aconteceu comigo, que eu fiquei muito aborrecida. Até hoje, quando eu lembro dos detalhes, gente, olha, eu fiquei muito aborrecida. Mas eu, ao contrário da Juliana, eu não tinha nenhuma intimidade e nem trabalhava com essa pessoa, entendeu? Mas aconteceu sim, do mesmo jeito, uma coisa assim bem desagradável, né? Então, a ingratidão dela passa por quê? Porque pra mim, o que ela quer
quer mesmo. Ah, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Para mim, ela não quer ficar no esquecimento. E ela sabendo que ela saindo do SBT, é a única coisa que ela poderia conquistar ou conseguir, né, no momento, seria ser chamada para o BBB, Fazenda, né, esses programas de reality, né? Eu acho que é isso, porque ela não é humorista. Ah, eu sou humorista, mas a gente não via graça, né? Eu não via graça na Juliana, porque todos os cantores que ela, Luan Santana, atores, ela abraçava, ela beijava, né? Tem até uma parte que ela beija, o Luan Santana beija na boca, e tem até que ele limpa até a boca, assim, porque ela beija, ela abraça, né? E, inclusive, um ano atrás, ela tinha feito a mesma coisa com o Mesquita. Ela que agarrou, ela que ficou em cima dele, né? Então, para o meu ver, o Danilo Gentili, se fosse eu também, eu pensaria também que seria uma brincadeira, né, dele, e que ela aceitaria aquela brincadeira, por mais que ele ficou chateado aquilo ali também, porque nota-se na hora da cena que ele também ficou chateado, né? Mas aí, como o passar do tempo, ela falou que não gostou, ele guardou todas as mensagens dela. Ele foi guardando, fez reunião, chamou o diretor, ofereceu até o advogado dele, né, se ela quisesse entrar em processo. Ela, não quero, esse cara é poderoso. Eu também poderia pensar isso, né, que o cara é poderoso, mas se é uma coisa que fazia com que ela chorasse em casa, chegasse em casa, chorasse, sentisse um certo nojo, né, só de lembrar, né, daquela situação, ela realmente tinha que ter aceitado, né, e ter exposto, né, mas, talvez ela tenha pensado, eu vou expor isso e sair, vai na mídia, vai acabar com a minha carreira, né, aí como ela tá perdida, sem grana agora, né, ela vai e tenta fazer uma coisa achando, fazendo uma coisa, só que foi outra, porque ela achou que o Danilo Gentili não tinha provas nenhuma, que ninguém tinha provas, que ninguém tinha guardado nada, né? Mas infelizmente eu acho que ela se deu mal, né? E isso se chama para mim ingratidão. Isso para mim é uma ingratidão muito grande. Por que é uma ingratidão muito grande? Porque, nota-se, imagine, eu não sou famosa, eu não sou nada, eu sou só um grãozinho de areia no mundo, né? Mas imagine, eu ter uma amizade com um cara desse, o Danilo Gentili, né? Ganhar status, né? Mudar de vida, uma mudança dessa de vida, eu seria grata para ele pro resto da vida. Quando eu falo ser grato, não é ficar limpando o chão na hora que ele passa, não é tudo que ele precisar eu vou estar ali, não, mas é ser grato mesmo, de coração, de alma. Pô, eu só tô aqui por causa daquele cara, primeiramente Deus, depois ele, né? Isso aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhava, gente. Eu trabalhava numa empresa, e tinha uma moça, para terminar o assunto, né, gente? Eu tô falando de ingratidão, né? Tinha uma moça na empresa que ela foi assaltada e levaram os cartões dela de ônibus, assaltaram, levaram tudo, bolsa, tudo, né? Ela ficou sem ter como ir para casa, e as pessoas fizeram uma vaquinha até ela falar no RH, na empresa, pedir lá uma outra solicitação de um outro cartão. Iria demorar muitos 3 meses para ficar pronto, uma coisa assim. E tava aquela muvuca toda, e eu morava próximo ao meu trabalho, né? Então ela chegou para mim e pediu. Aí muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: tu não tem um cartão não sobrando, que você não usa, você mora tão pertinho, poderia emprestar para ela por uns dias, né? E no caso ela me pediu: Patrícia, me presta teu cartão hoje para eu poder ir para casa? Me presta teu cartão para eu poder ir para casa hoje, amanhã, no final de semana eu te entrego. E eu, tá certo, eu vou te prestar. Eu mais velha do que ela, sempre com aquela mentalidade, aquele amor de mãe, né? Eu sou assim, sabe, gente? Eu sempre falei aqui no canal que eu gosto de ajudar as pessoas, né? Não, a gente não tem que esperar nada em troca de ninguém, né? Mas eu faço por amor mesmo, né? Então, ela emprestei o cartão. Quando foi final de semana, eu fui buscar o cartão, né? E aí, fulana, me dá o cartão, já usou, né? E aí, conseguiu? Não consegui nada, né? Não sei o que, sei que lá. Eu posso ficar com ele até 15 dias?
até uns 10 dias, que a semana que vem já deve estar saindo. Aí ela ficou mais 10 dias, o meu cartão. E isso, meu esposo também usava esse cartão. Porque às vezes ele fazia um curso em outro lugar, né? Então ele precisava, eu também precisava para usar para outros lugares. É tanto que uma vez eu precisei ir no bairro para comprar linhas de crochê e eu não tinha, tive que pagar a minha passagem de ônibus, né? Mas aí eu esperei mais um pouco, ela tinha filho, ela morava muito longe, gente, ela morava muito longe mesmo. E eu fiquei com pena, né? Fiquei com dó. A gente nunca deve ter dó totalmente assim das pessoas, não, que ninguém tem dó da gente não, gente. Esse vídeo vai ficar na história para você refletir. Aí o que acontece, gente? Aí um certo dia eu estava lá trabalhando, né, no meu lugar de trabalho, né, e eu tenho, como eu falei para vocês, que eu fiz um exame, que eu tenho boca seca, eu tenho uma deficiência das glândulas salivares, elas trabalham, né, normal, mas só de estar falando aqui já tô seca, né, eu sempre trabalho aqui com uma garrafinha de água. Sempre eu faço os vídeos com uma garrafinha de água, né? Porque chega a ficar muito seco. E antigamente... Deixa eu beber mais um pouquinho de água. E antigamente eu chegava a engasgar. De tanto procurar, ficava sem fôlego. Hoje em dia não tanto, né? Porque hoje em dia eu bebo mais água. Mas antigamente era assim. Então ela passou... Deram 20 minutos, 20 a 30 minutos a gente ficava na hora do lanche. E o banheiro ficava próximo de onde eu estava, né? Aí ela vinha passando e eu tava quase ficando sem ar. E atendendo as pessoas. Então quando ela passou, eu falei, fulana, vou chamar ela de fulana porque eu não lembro nem o nome dela mais. Ó, pra mim, ó, ferrou comigo, já era. Aí... eu chamei, menina, tem como você ficar aqui enquanto eu vou ao banheiro, beber, aqui no bebedouro beber água, que eu estou morrendo de sede, esqueci minha garrafinha lá em cima e não tô aguentando. Aí ela, não posso. Eu não posso não, Patrícia, porque me deram aqui para lanchar, mandaram eu ir rápido, senão ele não vai ligar, eu passo ali por ele, pro chefe que tá ali, e aviso a ele que eu não tenho que beber água, senão eu sou capaz até de desmaiar aqui. Por favor, eu fazia assim, implorando, os meus olhos começou a lacrimejar, porque eu estava sem fôlego naquele momento. Né? Eu estava, e tinha muita gente assim me olhando, ela assim, eu não posso não, nem tudo é do jeito, ela falou assim pra mim, na frente de todo mundo, nem tudo é do jeito que você quer não, Patrícia. Ele mandou eu ir agora pro lanche, então eu vou no lanche agora, tá? E na volta, se você quiser, eu fico, se eu falo com ele não. Quando ela falou aquilo comigo, na frente de todo mundo, eu respirei e comecei a querer chorar. Então eu chamei uma pessoa responsável, né, que tem nesses lugares, tem encarregado, tem isso, tem aquilo. Não vou dizer o lugar, né, gente, onde é que foi. Mas aí eu chamei ele veio até mim, aí vai lá para você beber água. Aí eu fui beber água, gente. Aí eu voltei. Aí fiquei engolindo aquilo calada. As minhas lágrimas desceram. E ela ainda estava com meu cartão de ônibus, com meu cartão de transporte. E aquilo me fez pensar, gente, eu tenho que parar de ser assim. Eu tenho que parar de querer ajudar o planeta, de querer tocar flauta, tocar bateria, cantar tudo ao mesmo tempo, ajudar todo mundo, como eu fazia antes, né? E não pensar em mim, eu não pensava em mim, né? E as pessoas já chegavam próximo de mim, já sabia que eu era assim, sabia que ia ter uma vantagem, né? Então, esperei, fechou o dia, aí ela já estava prontinha para sair, terminou o dia e eu fiquei esperando ela sair da porta do vestiário, onde a gente se trocava para ir embora, né? Eu fiquei lá com a minha bolsinha lá, esperando. Quando ela veio, eu falei, me dá meu cartão. Aí ela falou, que não tá comigo, se eu quero o meu cartão agora. Se você não me der meu cartão, eu vou chamar o pessoal aqui, a segurança, e vou pedir o meu cartão. Você vai ter que me dar meu cartão. E vou dizer que você pegou meu cartão.
Eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu não sabia o que eu fazia. Eu estava com tão raiva no momento que eu não sabia como lidar com aquela situação. Aí ela começou a me xingar. Ela estava com ódio de mim, ela estava com uma raiva de mim que eu não sei, que eu nunca pensei assim. Eu não sabia que essa pessoa não gostava de mim, né? E infelizmente é assim, a gente não, é o que eu falei no começo, a gente não sabe o que tá na cabeça das pessoas, né? E a Alice me dá meu cartão, ela assim, não tá comigo, amanhã eu te entrego, entendeu? As coisas não é assim do jeito que você quer. Só virou o dia, ela foi embora. Eu ainda falei pra ela que se não tivesse ninguém ali eu ia meter a mão. Eu sou assim. Eu iria meter a mão. E o pessoal separou nós duas, mas não foi briga não, né? Só aquele bate-boca, né? E de repente no outro dia ela mandou me devolver o cartão. E aquilo me chateou tanto que eu não conseguia mais fazer amizade com as pessoas. E pra mim ali foi praticamente o fim, né, da história, porque depois com o tempo eu saí da empresa, né, graças a Deus, né, eu saí, né, eu sinto até falta hoje, sabe, porque eu gostava muito de estar na luta trabalhando, mas todo mundo sabe aqui que eu tenho uns problemas sérios de saúde e eu não posso sair para trabalhar, né, infelizmente, né, mas eu gostava de trabalhar, né, nesse lugar. Mas as pessoas são assim, né, e o que mais dói não é a pessoa, não é as pessoas que a gente conhece lá fora, do nosso convívio familiar. A ingratidão, ela dói mais quando ela vem da pessoa que a gente menos espera, né? Isso já aconteceu comigo, ó, com muita gente da minha família, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não esperava por isso, né? Mas é assim, gente. Então, o que aconteceu ali no Danilo Gentili foi isso. Uma mulher totalmente ingrata e, infelizmente, a fim de ganhar uma graninha com tudo isso, né? E o foco dela, pra mim, o foco dela é a empresa, né? Que é o SBT e o Danilo Gentili, né? Então é isso, gente. Eu espero, né, que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? E até o próximo, né? E que tudo se resolve, que tudo no final se resolve, né? Tem justiça para tudo, né? Vão entrar em processo, um falou de mim que não falou, e a gente às vezes nem sabe como é que foi o final, né? O importante é o seguinte, é a gente procurar estar com quem a gente mais ama, que é nossos filhos, nossa família, né? Nós passamos ontem um domingo de Páscoa muito legal com a minha nora, com meu filho, meu esposo, nós fizemos joguinhos de palavras, né? Foi muito legal, né? Infelizmente, hoje tivemos uma notícia até triste, né, gente, do Papa Francisco, né, que se foi, né, mas é assim mesmo, já vinha doentinho, né, com 88 anos, né, e é isso, que descanse em paz e um beijo pra vocês e até o próximo, porque o mundo gira. Tchau!